numa época maravilhosa. Em termos espirituais, vivemos num tempo maravilhoso. O tempo dos verdadeiros adoradores. São justamente estes que Deus busca, pois as Escrituras dizem que Deus busca os verdadeiros adoradores. E nós estamos tendo o privilégio de participar desta época com consciência. É isso que nos distingue. É a época do agir consciente. Pois vemos na Escritura que Deus busca os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? As Escrituras apontam com uma grande clareza, uma clareza meridiana. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade. Não é claro? Então nós podemos ver que as Escrituras colocam com clareza a dimensão do verdadeiro adorador. E hoje, em nossa época, nós podemos contemplá-lo com nitidez e assim encontrarmos a nossa identidade, pois aí podemos ver se somos ou não verdadeiros adoradores. Porque Jesus disse: o tempo vai chegar em que vocês não adorarão nem aqui nem ali, nem dirão naquele monte ou no outro monte. Não são os montes a fonte da nossa identidade. Não são os lugares a fonte da nossa adoração. Não são as quatro paredes que vão determinar o espaço do verdadeiro adorador. Pois Deus diz: o verdadeiro adorador vai me adorar em espírito e em verdade. É uma boa nova, né? Assim conseguimos identificar o verdadeiro adorador. E com essa identificação não seremos enganados com colocações religiosas que nos colocam encerrados como rebanhos em quatro paredes. Pois o verdadeiro adorador não tem espaço, superfície, parede que o segure. Ele tem um outro padrão, uma outra medida para ser identificado. Deus diz que o verdadeiro adorador o adora em espírito e verdade. Esta é a identidade do verdadeiro adorador segundo o olhar de Deus. É assim que Deus vê o verdadeiro adorador. Os que o adoram em espírito e em verdade. Agora você encontrou um critério para se olhar. E neste espelho você vai se ver se você é um verdadeiro adorador ou não.
existia um homem no passado que queria estar entre os verdadeiros adoradores. Naquela época, isso se colocava como viver no reino de Deus. Ele queria estar no reino de Deus. E este homem era rico, erudito, era um doutor em teologia. E ele se chegou a Cristo com esse propósito, que ele queria ter a certeza de estar no lugar certo, e estar entre os verdadeiros adoradores, que para ele era o reino de Deus. E Jesus disse para ele: Nicodemos, por esse caminho que você está, você não vai estar entre os verdadeiros adoradores. Você não vai para o reino de Deus. Nicodemo falou: como? Pois esse é o caminho dos meus pais. É o caminho da minha nação. Nós fomos ensinados a andar dessa maneira. Mas Jesus disse para ele: não é por aí, Nicodemos. Como devo fazer? Jesus falou: você tem que nascer da água e do Espírito. Aí está a fonte do surgimento do verdadeiro adorador. Aquele que nasce da água e nasce do Espírito. Aí está o olhar de Jesus Cristo. Aquele que veio do alto estava dizendo para Nicodemos: se você, Nicodemos, quer ser um verdadeiro adorador, quer estar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. E a maneira é nascer da água e do Espírito. Isso quer dizer, da palavra e das revelações do Espírito Santo. Esse foi o ensinamento de Jesus Cristo, identificando o verdadeiro adorador e o sistema através do qual ele é gerado. E aqui nós vemos outras passagens que diz que o Filho de Deus, ele é dirigido por quem? Pelo Espírito de Deus. Aí está o veículo de orientação do verdadeiro adorador. A fonte do verdadeiro adorador. Ele chama-se Espírito Santo. Jesus já tinha proclamado esta condição antes, quando ele disse: vocês não vão ficar órfãos, eu vou ter que sair desse mundo, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar para você o outro Consolador. Aí está a fonte do surgimento da nova criatura, o verdadeiro adorador, o cidadão do reino de Deus. Esta foi a grande pregação de Jesus Cristo, o reino de Deus. Aí está o grande olhar de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo. Muita gente não conhece a mente de Jesus Cristo. E é tão simples. Tudo nos evangelhos é simples. Quando as coisas são reveladas pelo Espírito Santo, a mente de Cristo torna-se simples. Aí tudo que Deus quer ensinar, a gente vê que é simples.
que o lugar do verdadeiro adorador estava onde? No reino de Deus. Aí está o espaço do verdadeiro adorador. E nós sabemos que esse reino tem uma natureza, a natureza espiritual. Então, espírito com espírito. Essas grandes descobertas que a gente tem que descobrir são fáceis, mas quando revelada pelo Espírito Santo, a gente encontra o endereço certo. Pois o reino de Deus é espiritual, e o habitante do reino de Deus tem que ser espiritual também. Pois somente com os olhos do Espírito nós podemos enxergar o reino de Deus. Aquele reino que Jesus Cristo disse, ele é chegado. O homem material não consegue enxergar, ele não tem olhos para ver a dimensão espiritual. Então ele vai dizer, isso é loucura. Cara, o que você está falando é loucura. Mas é lógico, para a mente materialista, o reino do Espírito é loucura. Ele não consegue discernir, pois ele não tem os instrumentos de discernimento. Uma vez que a natureza do reino de Deus é espiritual, só os espirituais conseguem enxergar o reino espiritual. Aquele reino que Jesus Cristo propôs, o reino de Deus é chegado. O espaço da nossa unificação, o reino de Deus. O reino de Deus é chegado, onde veremos os filhos de Deus, unidos pelo Espírito Santo e pelas mensagens das boas novas, iluminada pelo Espírito Santo. E ele diz que esse reino é chegado. Quando Jesus colocou que o reino de Deus é chegado, Jesus estava dizendo, gente, vocês estão mergulhados no reino de Deus. Aqui agora. Veja a condição onde nós estamos vivendo e não estamos percebendo. Estamos mergulhados no reino de Deus aqui agora. Mas somente com a lente da fé nós podemos enxergar este reino. O homem, com a sua ciência, com a sua lógica, ele não consegue ver este reino de Deus. Ele não consegue discernir o reino de Deus. Ele não consegue captar o reino de Deus. A lógica humana não é o aparato autossuficiente para enxergar essa proposta de Jesus Cristo, que o reino de Deus é chegado. Mas nesse tempo nós conseguimos discernir o cidadão do reino de Deus. O homem espiritual, o cidadão do reino de Deus, através das lentes da fé. E como vem a fé? A fé vem somente através de um recurso, ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos receber a matéria espiritual, a matéria da qual Deus é feito, pois Deus é espírito, e Deus somente pode ser contemplado pela lente dessa matéria espiritual, que vem por ouvir a sua palavra. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Aí está o grande segredo do núcleo espiritual.
dos verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Esses conseguem enxergar a presença do reino de Deus no aqui e no agora. Vocês podem, então, deduzir o seguinte, que esse tipo de conhecimento é um relacionamento pessoal com Deus. Aí você vai chegar na seguinte conclusão: cristianismo não é religião. Cristianismo é uma experiência pessoal com Deus. O quê? Cristianismo não é religião. Cristianismo é uma experiência pessoal com Deus. As outras religiões, elas têm deuses, adoram deuses, mas deuses que estão fora da pessoa. O cristianismo é diferente. É a única religião onde o Deus está dentro de você. Você viu a diferença do cristianismo e as outras religiões? As outras religiões adoram deuses em formas de imagens. Eles estão lá fora da pessoa. Mas o cristianismo, ele adora um Deus que está dentro dele. O cristianismo não é religião. O cristianismo é uma experiência pessoal com Deus. Mas isso é uma descoberta desse terceiro milênio. E é uma descoberta nova no cenário. Essa descoberta de que o cristianismo não é religião. O cristianismo é uma experiência pessoal com Deus. E assim nós nos tornamos unidos pela plataforma colocada por Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Agora somos um. O reino de Deus é chegado, disse Jesus Cristo. Isso nos unifica a todos. Quando chegamos à cruz, todos nós somos iguais. O quê? Quando chegamos à cruz, todos nós somos iguais. Negro, branco, amarelo, azul, vermelho, todos somos iguais. Na cruz nós somos unificados. Nós pertencemos a um reino. E Jesus falou, o reino de Deus é chegado. Se ele é chegado já faz 2000 anos, quer dizer que esse reino está mergulhado. Nós estamos mergulhados no reino de Deus. É aí o espaço onde estão os verdadeiros adoradores. Os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Deva perceber, né? O recado, né? Dos verdadeiros adoradores. Eles não estão divididos por rótulos. Eles não estão divididos por sistemas de dogmas e doutrinas, mas estão unificados na perspectiva de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. E isso nos unifica a todos, num só Deus, numa só mensagem, num só Espírito. Os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que conhecem o trabalho do Espírito Santo na sua vida e são dirigidos pelo Espírito Santo, pois os filhos de Deus são dirigidos por quem? Por mestres, por doutores? Não, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí está a grande diferença do homem espiritual. O verdadeiro adorador, o habitante do reino de Deus. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa palavra, onde nos é colocada a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade nele, sendo dirigido pelo grande mestre, não por homens, mas sendo dirigido pelo Espírito Santo. Agora vamos ao poder que Deus nos deu. Pois Jesus, no meu nome, você vai curar enfermos, expulsar demônios.
Eu dou para você autoridade sobre toda a força do mal. Quem é a força do mal? O demônio e seus anjos. Então vamos crer que somente a fé é a mão que traz as bênçãos do mundo espiritual para a nossa vida material. Pois o Espírito Santo é aquela pessoa da Trindade que tem a energia para produzir a matéria. Pode produzir um órgão que falta em sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de enfermidade e morte da cabeça à planta dos nossos pés. Saiam de nossos corpos em nome de Jesus Cristo todo espírito de enfermidade e morte. Sai nossa coluna cervical, nossos ossos, todo espírito de podridão e doença. Sai nossos aparelhos internos, todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Sai nosso aparelho urinário, respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo tipo de infecção e doença. Sai do nosso corpo, da cabeça à planta dos pés. Sai de nossa mente também espírito de raiva, rancor, mágoa, tristeza, medo, depressão, angústia. Essas dores mentais saem da nossa vida em nome de Jesus Cristo. Sai de nossa vida espírito de pobreza, de miséria e desgraça. Esses mesmos espíritos de pobreza, miséria e desgraça saiam de nossos países em nome de Jesus Cristo. Nós lançamos vocês fora da nossa existência. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.